Sou a coach Renise Gomes e tenho um prazer imenso, agora aqui no meu canal do YouTube, de receber uma pessoa sensacional. Com vocês, Ari Brito. E eu vou pedir para o Ari se apresentar para aquelas poucas pessoas que estiverem aí, que possam, alguém que às vezes está me ouvindo, é lá de Minas, porque ele é muito conhecido, tem um programa de TV maravilhoso, que é o Pessoas de Valor, né? Santa Cecília, neurocientista, uma história de vida maravilhosa na marca pessoal. Fala para a gente, então, Ari, um pouquinho de você. Obrigado, Renise. Primeiro, um prazer estar aí no seu canal. Eu acredito que a nossa sinergia, né, assim, essa relação que a gente tem já de uma parceria que vem de algum tempo, tem muito a ver com o nosso DNA, com a nossa essência e com o nosso propósito. Então, quando as pessoas perguntam assim, mas quem é o Ari Brito? O Ari Brito é uma pessoa que desenvolveu um tempo atrás uma missão, que é uma missão bem bacana, que muitos gostam dessa missão, que é impactar as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas através da reflexão. Seja a reflexão através da filosofia, do pensamento, ou também da parte de psicologia, do comportamento humano, né, e principalmente da neurociência, que é praticamente a minha paixão. Né? Então, muitos me chamam de neurocientista, mas, na verdade, eu sou um professor universitário apaixonado pelo cérebro humano e por pessoas. Ari, você está com um reflexo nos seus óculos e você está num quarto aí muito especial. Eu não sei se tem alguma luz diferente, tem algumas... É de propósito essa luzinha aí no teu olhar? Como é que é? Eu não sei se você está enxergando na tela, mas eu imagino que as pessoas que estejam com a gente... ficou mais forte ainda. É assim, né? Eu, na verdade, eu estou fazendo, e de propósito eu estou fazendo aqui no quarto da Maria Clara. Eu estou vendo, né? Coisa linda. E aí, assim, né? Aqui a gente tem uma decoração de um lado e de outro, cheia de brinquedos, o quarto dela é muito mágico, né? E por causa disso eu estou usando um suporte de luz, né? Que a gente tem aqueles ringers, né? E Sim. Aí essa luzinha redonda que reflete um pouco no óculos. Ela tá e aí dando dá esse brilho nos olhos. E eu tô aqui, né? Eu tô no quarto dela e ela tá aqui na minha frente fazendo uma cara assim, ó, de recriminação. Deixa eu ver a carinha dela. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Essa aqui, pro seu delícia. público, é a Maria Clara. Por isso que meu olho sempre Maria brilha Clara. quando eu tô com ela. O olho do papai tá brilhando? Eita, querida! E você é a Mulher Maravilha? Me conta isso. É a Mulher Maravilha. Agora ela já vai esparramar, porque ela, logicamente, é tímida, né? Tá no momento. E eu invadi o quarto dela para poder fazer algo especial, pegar energia. Bacana, né, bacana, estou vendo. A gente, nos nossos trabalhos, fala muito, né, da criança interior, né? Então, tem a psicologia transpessoal que você conhece, porque também é uma coisa que é bem bacana de falar para a tua audiência, que eu sempre valorizo isso, né? Inclusive, você já participou algumas vezes do Pessoas de Valor, que é essa coisa de você fazer coaching, você ser coach, uma grande coach, mas ao mesmo tempo ter, né, o DNA também de psicóloga, a formação de psicóloga. Isso para mim é muito gratificante, porque da mesma forma que às vezes as pessoas falam, você é psicólogo? Não, eu até sou neuropsicólogo, neurocientista e tal, mas eu, por exemplo, não atendo. E justamente por quê? Porque eu tenho um respeito muito grande por pessoas que têm a formação de psicologia, que fizeram, por exemplo, psicanálise, e que fizeram cursos de formação para poder atender pessoas individualmente, que não é o meu caso, né? Então eu fico muito tranquilo de falar, porque às vezes as pessoas falam, poxa, você é doutor, mestre, não sei o quê, essas coisas todas dessas titulações, o que de certa forma me dá um bom conhecimento, uma boa base para saber que eu preciso deixar os profissionais trabalhando. Eu valorizo muito isso. Que bacana. E aí que acho que a gente se completa desde quando nós conhecemos, é por isso, né? Porque você faz os treinamentos maravilhosos, a gente vai falar do Eleve-se, vamos falar marca pessoal, arquitetando, né? E essa questão do atendimento individual é o que você passa, né? E na verdade, a minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Isso de forma individual. Então, eu faço esses atendimentos com sessões online já há uns 5 anos, 3 anos totalmente online, né?
E nisso que a gente completa, que a gente vai trazendo, e a gente tem tanta sintonia nas coisas, né? Você sabe Sim. muito bem, porque você me inspirou a fazer o curso que eu estou fazendo na PUC do Rio Grande do Sul, né? Que é sobre neurociência. Eu estava, até há pouco, eu estava estudando, e essa coisa de estudar o cérebro é uma coisa muito louca, né? Muito interessante tudo que você vai descobrindo e vai podendo, possibilitando trazer para as pessoas de mais conhecimento, né, desse despertar. Muito bacana. Eu penso muito na neuro, né, principalmente na neurofisiologia, como um caminho que está se abrindo para todo mundo que trabalhava com comportamento, principalmente comportamento, né, mas com a mente humana como um todo, porque muitas vezes eu via e assistia profissionais ou dando treinamentos, ou até em atendimento mesmo, em conversas, que era um campo obscuro, ou seja, a gente seguia muito mais a intuição, e tinham pessoas com uma intuição brilhante, assim, por exemplo, num atendimento clínico, claro que a percepção clínica do psicólogo, do profissional, do terapeuta é muito importante, mas conforme você vai estudando, né, então a própria neuropsicologia, já com as suas nuances, e aí agora com a neurociência, a gente consegue ter um campo muito mais concreto para trabalhar. Então, assim, quando a gente vai conversar com alguém ou trabalhar, desenvolver algo, por exemplo, um treinamento, a gente tem subsídios para saber os caminhos que vai seguir, sem ficar com aquela sensação de que, assim, eu estou seguindo isso, está dando certo, mas eu não sei se realmente é isso, né? É verdade. Não, muito interessante, porque você vai... eu tenho uma vida inteira, como você, voltada para o desenvolvimento humano. Você tem mais toda a parte do marketing, do jornalismo, né, do professor, né? Mas quanto mais você estuda e quanto mais você atua, mais vai abrindo dentro de você as possibilidades, né? É como o vinho, né? Parece que vai ficando cada vez melhor, cada vez você consegue enxergar melhor, que técnica, porque tudo acontece ali na sessão. Então, você abre e vem na troca com o outro, né? Você não vai para uma sessão sabendo, olha, eu vou usar a ferramenta tal, não, né? Eu até uma vez, vou até comentar isso com você, uma vez em Juiz de Fora, eu aluguei uma sala para fazer um treinamento, um líder coach. E quando eu vi no quadro de aviso, estava escrito assim, faça coach com a pessoa lá, né? E na primeira sessão eu vou usar a ferramenta tal, vou fazer isso. Na segunda eu vou fazer aquilo, na terceira. Eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito. Depois eu descobri que tem uma escola que ela faz isso, ela engessa, né? Uhum. E eu cheguei até a dar mentoria para 2 pessoas que estudaram nessa escola e não conseguiam atender. Porque como é que você vai atender uma pessoa falando assim, olha, eu vou fazer isso? Não, olha, não, ainda não fiz. Como? Né? Você tem que estar ali aberto, neutro, inteiro, né? Para ouvir a pessoa trazer e a partir do que ela traz é que você vai puxando mais, vai, né? Não existe uma receita, né? O gostoso de pensar nessa fluidez é porque quando a gente trabalha com a mente humana, eu sempre gosto de pensar no pensamento, principalmente de Vygotsky, né? Fala muito assim, né? Existe a célula, né? O neurônio que é matéria, mas existe a sinapse, que é a onda. Então, assim, quando a gente está falando da mente humana, a gente não está falando do neurônio, a gente está falando das relações que acontecem entre esses neurônios que geram o pensamento. E aí o pensamento é fluido, ele é volátil, ele é flexível, e se você cria um método que em si ele é engessado, ele pode até tratar a matéria. Por exemplo, um tratamento neurológico, ele presume que existe um medicamento para algum tipo de deficiência na célula. Só que quando essas células se combinam, e aí a gente está falando na mente humana, né, nas áreas superiores do cérebro, fica muito difícil você imaginar que aquele método vai funcionar para todos sempre igual. Né? Então aí eu gosto muito, e a gente já conversou muito nos bastidores sobre isso, gosto muito da tua atuação como coach, porque você justamente tem a metodologia coach é incrível, mas ao mesmo tempo tem essa capacidade de customizar essa metodologia de acordo com essa fluidez que é a mente humana de cada pessoa que você vai atender na sua vida. Exatamente isso, né? Às vezes a pessoa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, existem muito essa coisa de
dividir o coach, né? Eu sou coach de relacionamento, eu sou coach... então, se eu quero comprar uma casa, vai ser coach imobiliário, se eu quero comprar um carro, vai ser... Né? Não, e a gente não. Eu estudei eu fiz algumas formações de coach no Brasil e no exterior, mas eu me baseio muito na SLAC, Sociedade Latino-Americana. E a SLAC é o coach inglês de raiz que vai em busca daquele objetivo. Então, se o Ari me traz o objetivo que ele quer trabalhar para ele, a outra pessoa vai trazer o diferente, um quer emagrecer, o outro quer casar, o outro quer comprar uma bicicleta, o que for, a gente vai trabalhar dentro daquilo. E vai trabalhar da forma que for melhor para a pessoa. Porque a minha sabedoria tem que estar em ouvir, fazer essa escuta ativa, realmente perceber o que aquela pessoa está precisando, o que tem que fazer para apoiá-la, né? E aí, dessa forma, ir puxando, né, no caminho que precisamos caminhar juntos, né? O caminho se faz ao caminhar. Quando eu vejo essa coisa da divisão, né, dos coaches, da segmentação que o mercado acabou proporcionando aí para os vários profissionais, tá, pessoas que estão atuando, me lembra um pouco quando a gente fala das saúdes, né, das 7 saúdes da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, não adianta você ter saúde física, né, você tem que ter a saúde mental, saúde financeira, social, né, então tem as diversas saúdes. Aí imagina, por exemplo, se eu for cuidar só de uma saúde, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu estar indo na academia e a minha saúde emocional está totalmente abalada, ou não adianta eu estar fazendo terapia e minha saúde física está totalmente desequilibrada, né? Ou a financeira. E aí, conforme você vai implantando e colocando o conhecimento da neurociência, que a gente coloca um pouquinho isso lá no Marca Pessoal, é mais barato porque a gente começa a perceber que o cérebro, enquanto processamento, ou seja, enquanto elaboração de sinapses que acontecem de forma integrada, ele encara todas as saúdes como algo integrado, de fato. Então, assim, conforme você melhora numa das saúdes, as outras tendem a melhorar e vice-versa. Então, assim, se eu começar a me desequilibrar, por exemplo, fisicamente, muito provavelmente eu vou ter problemas emocionais, vou ter problema social, problema na família, problema espiritual, né? Então, tem essa nuance. Ao mesmo tempo, se eu trabalho uma ou outra e vou construindo, aí eu vou me tornando mais saudável como um todo. Esse conceito da saúde integral que a gente fala muito. E aí, quando você vê um coach que vai trabalhar apenas um aspecto, a sensação que dá é como se você tivesse, por exemplo, uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, está toda estraçalhada, e aí o ortopedista vai colocar um gesso numa perna. E todos os outros órgãos estão completamente comprometidos. Aí, assim, olha, o ortopedista fez o papel dele. Agora, os outros, agora chama um neurologista, chama um outro médico, um cardiologista, porque teu coração está furado, aí o resto se virem, né? Então, claro que, assim, parece uma brincadeira, mas é óbvio que não vai dar certo, né? Com todo respeito a esses profissionais. Então, segmentar é importante em alguns momentos como foco do teu trabalho. Então, como você faz, eu sei que você faz assim. Você pode ter um nicho, mas não segmentar. Exato, naquele momento eu vou trabalhar aquilo porque aquilo está aptando mais, ou seja, define prioridades para poder trabalhar um conjunto de metas e assim por diante dentro da metodologia. Agora, o recorte por si só já diz que não vai dar certo, não tem como. Que bacana. A gente nunca tinha falado sobre isso, eu achei muito interessante a sua comparação com o acidente, né? Eu gosto de um desenho que eu já vi, que é um novelo, com vários tipos de lãs coloridas, todas as cores, tudo embolado. Então, às vezes, a mente humana está assim, a pessoa está tão confusa, está tão perdida, que está tudo ali embolado. E ela vai tratar né? A gente vai alinhar. E os outros vão vir junto, né? Eu me lembro que, quando eu comecei, uma das minhas primeiras coaches e tal, que é a cliente, né? Ela queria tratar a questão financeira, que era o grande nó na vida dela, o objetivo dela era trabalhar isso e tal. E nós fomos. À medida que nós fomos trabalhando, assim, quarta sessão, não uma coisa muito demorada, ela começou a me trazer que as amigas dela começaram a observar o quanto ela estava diferente. Nossa, fulano, mas como você está diferente? Como que você está isso, aquilo? Por quê? Exatamente o que você está falando. O financeiro era um objetivo que ia ser trabalhado, mas junto com ele, você trabalha o ser humano como um todo, integral, Exato. Né? E aí Exato. A questão do relacionamento... Até porque essa comparação mesmo, né, Renise, de processador, quer dizer, se você faz o teu processador voltar a trabalhar,
automaticamente ele vai trabalhar em todas as áreas, né? Então, assim, no momento que eu consigo me organizar e colocar disciplina no financeiro, eu vou colocar isso na minha vida pessoal, na saúde física. Então, é muito comum a pessoa se organiza financeiramente, aí daqui a pouco está fazendo exercício físico, está fazendo terapia, está fazendo outros acompanhamentos, está melhorando os relacionamentos. Então, uma meta vai puxando a outra, como você usou essa metáfora do novelo, e isso é perfeito, porque, assim, a gente vê muitas pessoas que procuram a gente indo nos treinamentos, buscando uma dessas áreas. E aí, quando a gente amplia isso e mostra que o processador é um só, às vezes fica mais fácil de a pessoa entender que ela vai ter que trabalhar uma outra área da vida dela para poder melhorar aquela. Por exemplo, ela está num relacionamento muito ruim, está mal casada e ela está querendo se separar já há muito tempo, e isso compromete o financeiro dela absurdamente, só que ela não percebe. E aí ela está querendo trabalhar o financeiro, quando na verdade ela primeiro precisa trabalhar o relacionamento. A mesma coisa a vida social, ela está convivendo com um monte de pessoas negativas, tá, não tem amigos de verdade, e aí por causa disso ela está gastando muito mais, está se alimentando super mal, e aí ela não percebe que, na verdade, o problema da alimentação dela está diretamente ligado às pessoas que ela está convivendo naquele momento que estão fazendo mal para ela. Nossa, muito legal, é exatamente isso, né? Querendo ou não querendo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e quanto mais essas pessoas vão contribuindo, porque você vê, a gente está com várias pessoas aqui, obrigada para quem está presente, manda aí, escreve aí no chat sua dúvida, sua pergunta para o Ari ou para mim, né? Mas a gente convive com muita gente, mas quem você está próximo, não tem como não trocar, né? Não tem como não irradiar e passar e estimular. É uma troca constante, né? Absurda, e acaba te levando, né? Para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, né? Não é isso? Até existe uma dinâmica que a gente faz em treinamentos que tem a ver com essa coisa da sala de espelhos, quer dizer, se você, que tem a ver com esses amigos, né, com essas pessoas que a gente reflete, se a gente está num ambiente onde está todo mundo feliz, está todo mundo sorrindo, muito provavelmente essas pessoas estão refletindo porque você também está sorrindo. Agora, quando você não está bem, aí você olha em volta, parece que está todo mundo mal-humorado, está todo mundo brigando, está todo mundo intolerante, aí você olha e fala assim, peraí, né? Então a gente vê que o defeito do outro, né, ou o ponto fraco do outro, está incomodando a gente muitas vezes porque está refletindo o nosso próprio defeito, o nosso próprio ponto fraco. Então a gente tem muito esse espelhamento, né, e a gente em geral faz muito dinâmicas que ressaltam isso nas imersões que a gente realiza, justamente para mostrar para você o seguinte, olha, o que está acontecendo contigo nesse momento e o que você está vendo em volta, nada mais é do que olhar para dentro de você. Você só precisa ter esse clique, essa percepção. Essa sacada, legal. E pensei na hora que você falou, Ari, a mesma coisa numa empresa, né? Eu tenho trabalhado muito com empresários, né, de empresas pequenas ou médias e com executivos. E o empresário, o dono da empresa, ele é o motor, ele é 80% do que vai ser o clima daquela empresa. Então, se ele é uma pessoa que está mal-humorada, que tá, né? Ele vai transmitir aquilo e a empresa vai criando aquilo, é impressionante, né? Você vai vendo o quanto aquilo interfere e aquele mecanismo. Ele vai passando para a chefia imediatamente direta a ele, aí o outro vai passando para baixo quando vê, né? E se essa pessoa faz um trabalho para mudar, a empresa vai muda tudo. Né? Muda tudo. E a organização, muitas vezes, espelha o que está seguindo o propósito. Quer dizer, quem criou a missão da empresa, em geral, é esse cabeça, é esse empreendedor. No momento que ele se perde, ou no momento que não está muito claro qual é o propósito, ou o que fez essas pessoas chegarem perto dele, o que acontece? Tudo desaba. Né? Então, se a empresa fica circulando, né, girando e não desenvolve, não produz. A mesma coisa numa família. Eu sempre gosto de pensar que o clima organizacional vale também para dentro de uma unidade familiar. Em geral, você pega uma família onde os pais não estão bem, ou um ou outro não está bem, e aí os filhos com problemas. Quantas vezes eu não peguei gente que veio fazer uma arca, que veio fazer treinamento, e aí o pai falou, a mãe falou, eu vou levar minha filha, porque minha filha não está bem e tal. Aí quando vê a filha, por exemplo, em depressão, e na verdade ela está em depressão porque ela está vivendo o conflito dos pais. Isso é muito comum. Ou seja, está espelhando a unidade familiar. Né? A mesma coisa do executivo. Tem um monte de funcionários, né, de colaboradores que não estão satisfeitos naquele momento da empresa, e aí vai ver por quê. Porque não está claro o propósito para aquele CEO.
né? O CEO que tem que deixar espelhado realmente, né, latejante, né, literalmente, né, para todo mundo o que é. E aí que a gente fala em liderança, né, daquele tripé da liderança, que é coragem, humanidade e clareza. Se o líder não tiver clareza, né, na sua liderança, nos seus propósitos, a equipe não vai ter realmente motivação para seguir em frente. Muito bem. E já que você falou um pouquinho do Marca, vamos falar do Marca, vamos falar do Arquitetando e vamos falar do Eleve-se. Como que a gente pode se elevar nesse tempo de pandemia, de tudo, quase um ano, né, Ari, que as pessoas se fecharam em casa, questões econômicas, sanitárias, emocionais, tudo isso que você sabe muito bem, como que os seus treinamentos podem contribuir para nós. Assim, primeiro ponto, que assim, se a gente for pensar em termos de propósito, como eu falei, né, eu tenho como meu propósito, como minha missão, ajudar as pessoas nas suas transformações. A gente até fala assim, a gente transforma vidas, mas na verdade a gente é um facilitador para isso. Por isso que nos treinamentos a gente fala que não é professor, né, facilitador. A gente facilita esse caminho para as pessoas. E aí, nesse processo de transformação, existem algumas transformações que elas precisam de uma zona de desconforto maior. Por exemplo, uma pessoa está vivendo uma rotina e aí o cérebro acostuma com aquela rotina. Todo mundo já deve ter lido em algum momento ou tem esse conhecimento, se não tem, vou relembrar agora, que o cérebro ele vive na zona de conforto. Então, toda vez que você propõe uma mudança, a tendência do teu cérebro é não querer, porque o cérebro ele quer consumir o menos possível de energia e isso faz parte do processo biológico do cérebro. O que significa que para você mudar um hábito, você não muda de um dia para outro. Né, precisa de um tempo. Uma forma de provocar esse clique para levar para a zona de desconforto, para ele perceber que ele está na zona de conforto, ou seja, dar um reset, são as imersões, né, onde a gente trabalha com algumas técnicas um pouco mais profundas, técnicas de respiração, então tem respiração holotrópica, aí as pessoas em alguns momentos vão entrar em transe, a gente trabalha com subconsciente, aí envolve hipnose, né, hipnose ericksoniana, hipnose clínica, aí envolve processos de regressão, ou seja, processos que fazem a gente trazer esse cérebro lá para uma fase onde ele ainda não estava na zona de conforto e falar para ele, olha como que você pode escolher outros caminhos, e aí pegar lá da origem do caminho que está gerando aquela procrastinação, aquele problema naquele momento, e ele pegar outro rumo, ou seja, a gente volta naquela estrada e faz ela pegar uma outra estrada. Então, são técnicas que a gente utiliza que, se a gente aplicar no dia a dia, provavelmente não vão provocar nada. Por quê? Porque a pessoa realmente está envolvida com a sua rotina, com o seu cotidiano. Então, a primeira coisa que esses treinamentos todos que a gente realiza têm em comum é que a gente aplica em regime de imersão, ou seja, a gente tira a pessoa da sua zona de conforto e leva para praticar determinadas dinâmicas que faz com que o cérebro, e aí eu não estou falando com você, eu estou falando com o teu cérebro, né, porque envolve às vezes subconsciente, para fazer essa pessoa olhar de uma forma diferente a rotina dela, às vezes até de fora, falar, olha, vamos dar uma olhada como que você está reagindo ao seu dia a dia, né? Então, se você estiver reativo, você não vai conseguir resultados diferentes, porque você tem que estar na ação e não na reação. Então, aí a gente vai provocando esses mecanismos. No caso do Eleve-se, o que a gente fez? Como as pessoas já estão vindo numa zona enorme de desconforto, porque seja no confinamento, seja no isolamento social, ou seja nas restrições das mais variadas, inclusive econômicas, de repente a pessoa não consegue nem ir no cinema, não consegue fazer algo que seja prazeroso, ou seja, a própria pandemia já levou essa pessoa para uma zona de desconforto. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um treinamento que é de levar a pessoa para uma zona de conforto, ou seja, o Eleve-se, a gente vai trazer essa pessoa para um relaxamento, para uma tranquilidade. Então, diferente do marca pessoal e do arquitetando, que tem um alto impacto, o Eleve-se ele vai trabalhar mais com amor, então aí vai trabalhar com gratidão, então vai trabalhar, por exemplo, muito com psicologia positiva, aplicada, né? Aí com alguns conhecimentos milenares também trabalhando com a questão da meditação, tá? Do mindfulness. Então a ideia é assim, você está numa grande zona de desconforto pensando, meu Deus, eu não aguento mais, né? Tá lá sendo moído pela realidade, um choque de realidade, e aí a gente vai tirar essa pessoa para uma imersão num lugar maravilhoso, onde ele vai ter um contato com a natureza incrível, e aí vai poder, de certa forma,
alinhar de novo os seus pensamentos. É como se a gente estivesse alinhando os pensamentos com a essência da pessoa. Por isso então, esse tema, né, o nome Eleve-se, porque a gente vai colocar a pessoa num outro patamar. Basicamente é isso. Então, é bem leve, né, um treinamento leve, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então, é tirar a pessoa dessa zona de desconforto desse 1 ano de confinamento e trazer para ela o seguinte: olha, agora você pode retomar as suas questões e vamos seguir em frente, vamos para esse tal de novo normal aí que todos falam. Bacana, que bacana. E olha só, você está ouvindo, eu tenho certeza, eu também vou estar lá, né? Já me inscrevi, já convidei meus amigos, já, né? Mas é exatamente como é um trabalho muito profundo, ele usa técnicas, desenvolvimento. Não é uma imersão que você vai fazer, que vai trabalhar com estímulo, né, com coisas superficiais, pelo contrário. Tudo que o Ari faz, a equipe dele, é com profundidade, né? Então, ele precisa de um grupo pequeno para conseguir atender todas essas pessoas com qualidade, né? E então, você que ouviu... E é uma característica nossa, assim, que eu acho que eu falo com bastante orgulho, assim, que a gente sempre foi na contramão dos todos os treinamentos que existiam, assim, no país, que eram grandes aglomerações, né, então muita gente, e aí era aquela coisa, né, de trabalhar adrenalina, né, mesmo, de intensidade e tal. A gente faz treinamentos que a gente atinge um determinado resultado e um grau de satisfação indo por um caminho completamente científico, completamente técnico, sabe, de conhecimento. Isso é bem bacana, porque todos que fazem, inclusive muitas pessoas, né, que são psicólogos, médicos e da área de saúde, e que outros tantos que já fizeram vários treinamentos, quando fazem o nosso treinamento, saem daí com esse destaque, fala: nossa, como que vocês conseguem, né, ensinar neurociência para a gente num final de semana e aplicar essa neurociência? Eu acho que isso que é o mais orgulho, assim, que dá do trabalho que a gente desenvolve, sabe? E aí eu estava dizendo para você que teve interesse para já se inscrever, né? Todos os contatos do Ari vão estar aí o tempo todo. Não é que a gente está terminando a nossa conversa e bate-papo, não, mas é que eu já me lembrei de falar disso. Procure o pessoal da equipe dele, né? Faça a sua inscrição, porque depois só na próxima, né? Então, aproveite, vai ser no final de são março. São poucas vagas mesmo, porque poucas. A gente trabalha com pouquíssimas pessoas, né? E já tem bastante gente inscrita, então é de 26 a 28 de março, não é isso? Isso. Último final de semana de março. E você aproveita essa oportunidade para fazer exatamente o que o Ari nos explicou, se elevar, né, com profundidade, mas com leveza, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo da nossa história. Porque, né, a gente sai, as pessoas estão perguntando, né, até em programas que a gente tem feito, tal, a gente tem debatido, e muitos telespectadores, as pessoas em geral perguntando até nas redes sociais, assim, né, qual é a palavra da pandemia, tal, e muitas pessoas falando, resiliência, né, esperança, tal, mas, assim, a verdade, assim, que por todas as dificuldades que a gente tem passado, claro, as palavras positivas são essas, mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um peso pra gente, trouxe uma morbidade, porque, assim, a verdade é que quem contraiu o coronavírus, quem teve Covid e tal, e aí teve todas as dificuldades e tal, estava o tempo inteiro pensando, poxa, será que eu vou sobreviver? E aí você trabalhar no nível que a gente chama lá no cérebro, né, do cérebro reptiliano, quer dizer, trabalhar no modo sobrevivência o tempo inteiro é muito crítico, por quê? Porque a gente vai e levanta o nosso cérebro animal, a gente raciocina pouco. Aí a gente acompanha isso pelas redes sociais e vê claramente, quer dizer, as pessoas ficam lá, a gente já chegou ao ponto de as pessoas comentarem que a Terra é plana, né? Quer dizer, a gente está voltando a pensamentos da Idade Média. E por quê? Porque está todo mundo confinado e aí está todo mundo virando animal de novo. Porque o cérebro reptiliano é o que está predominando nesse momento do planeta, porque está todo mundo num estado crítico, liga o alarme e fica assim. Então, se você encostar na pessoa, ela já reage. Então, a intolerância está dando espaço, né? As pessoas estão cada vez mais agressivas, tal. Então, assim, por conta disso, a gente está oferecendo nesse momento uma elevação, sabe? Assim, vamos tirar você daqui, desse campo cinza que está o planeta, e vamos ver a luz, né? Vamos para a luz do sol, sabe? Vamos ver esse céu azul, esse lugar maravilhoso, vamos ver as nuvens. Então, por isso, eleve-se também nesse sentido, porque realmente as pessoas estão muito pesadas, muito carregadas, e aí a gente percebe claramente que assim, as pessoas não estão raciocinando, né? Tá quase no instinto animal mesmo.
E a gente vê isso em todo lugar, nas mídias sociais, um absurdo, né? As brigas por tão pouco, né? Política, economia, isso. Até em grupos de WhatsApp, tem um grupo que eu criei, nem vou citar de quê, mas com o maior carinho, né? Umas 200 e poucas pessoas. Essa semana eu vi a milésima briga por política, por não sei o quê. Eu falei, não, acho que eu vou sair do grupo, não aguento mais. Eu fui tentando, né? Mas realmente as pessoas, exatamente o que você falou, encosta da choque, né? A falta do respeito com a opinião do outro, a falta de tudo, porque exatamente está nesse momento que tudo vira faísca, né? Tudo é motivo para, né? Totalmente fora da ordem. E o que é interessante, Renise, quando a gente pensa na biologia do cérebro, né, assim, indo um pouco para a neurociência, que assim, basicamente o cérebro funciona, sempre falo, né, é oxigênio e açúcar, né, glicose. Então, assim, você tem que se alimentar para produzir essa energia, né, através do açúcar e respirar para poder queimar essa energia, tal, fazer a sinapse. Então, basicamente, a gente está falando de um processo orgânico muito simples. No momento que a Covid vem, e aí a pandemia vem, afeta qual o processo? Justamente o oxigênio. Então, você vê que a gente está num momento onde a gente está respirando mal, quem teve a doença, então, nem se fala, porque aí aplicou diretamente na respiração mesmo, porque ataca o pulmão, ou seja, ataca o oxigênio dos seres humanos, e ao mesmo tempo, para compensar como você está com pouco oxigênio e você está confinado, a tendência é a gente consumir mais açúcar, a consumir mais carboidrato, ou seja, está todo mundo desequilibrado. Né, organicamente falando. Então, quando você chega para uma pessoa que está respirando mal e comendo mais açúcar do que deveria, e fala para ela bom dia, sabe o que ela vai fazer? Ela fala, bom dia, por quê? O que aconteceu? Você está querendo brigar comigo? E, na verdade, assim, se ela tivesse usando o neocórtex, usando os três cérebros, ou seja, tivesse equilibrada, e respirando, provavelmente ela ia simplesmente responder bom dia, Renise, né, que é o que tinha que responder. Então, a gente está vivendo esse momento que é um momento bem único do mundo, né, e de grande experiência para a nossa espécie, até alguns falam, né, uma evolução da espécie, antropologicamente falando, porque a gente está justamente colocando nesse momento em jogo os dois combustíveis que a gente precisa para existir enquanto seres humanos, né, que é a alimentação e o oxigênio. Sim. E aí a importância, né, aí fazendo um parênteses, não seguindo exatamente a sua linha, mas de você ter cuidado exatamente como você se alimenta, né, o que você tem feito, como você respira, né? Você falando isso, eu me dou conta que a maioria, eu estou no mês de fevereiro para cá, com vários clientes novos. E o quanto esses clientes, eu tive que trabalhar a questão da respiração, de realmente, que é uma coisa que no coach normalmente eu não faço, até porque trabalho com muito, né, empresários, a gente põe foco no... Mas você falando nesse mês, acho que os novos que vieram, talvez tendo Covid ou não, eles estão com essa falta do coisa, exatamente nessa sua explicação, muito interessante. E ao mesmo tempo, entre o caso das inteligências, né, da inteligência emocional, da gestão da emocionalidade, que entra outro aspecto, que é assim, a nossa principal característica, uma das competências dos seres humanos, que tem a ver com essa questão de hipocampo e aí o neocórtex, que é a comunicação, quer dizer, a fala, a escuta e tal. E aí, na hora que você está vivendo um momento que as pessoas precisam andar assim, ó, vendadas, né, literalmente com uma mordaça, né, porque a máscara também simbolicamente representa isso, o que significa que as pessoas estão, né, numa baita zona de desconforto, quer dizer, às vezes eu dei aula em alguns momentos para grupos, eu leciono na terceira idade, lá nas universidades, chegou um determinado momento que eu abria a sala de aula para dar aula e falava, podem falar, e as alunas e alunos falando o tempo inteiro, porque eles só precisavam falar, era um espaço para ouvir, e não para eu ficar falando para eles. E a aula era ótima justamente porque tinha essa troca. Por quê? Porque ao longo do dia e no cotidiano, você estava lá com a máscara, né, numa mordaça, de não poder se comunicar, o que significa que estava tirando a tua humanidade. Então, veja como foi profundo, né, quando a gente fala, uma pandemia, porque, né, uma gripe é uma doença respiratória. Não, ela mexeu com pontos importantes da nossa humanidade. Né? Seja no aspecto biológico, com oxigênio e com alimentação, seja no aspecto emocional, quando você fala para as pessoas assim, agora você vai ter que andar de máscara, significa que você vai ter que falar menos,
né? E aí é terrível, para falar para uma pessoa assim, né, para um ser humano normal, que tem lá cognição, que está tudo direitinho, falar para ele assim, agora você vai ter que ficar andando de máscara, é quase colocar ele numa solitária. É verdade. E a questão da máscara, mesmo a dificuldade, né? Você precisa ir num local para você falar para o outro te entender, né? E aí você não pode abaixar a máscara, né? Eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de poder ficar no isolamento, ao contrário de você que trabalha numa área que na rotina, né, na não TV. tem como na TV, né? Então você desde o início saiu. Eu fiquei em isolamento, eu me lembro que quando eu fiz 90 dias que eu estava em casa com os meninos, aí eu falei com o meu marido, 90 dias sem pôr o pé da porta para fora, só dentro de casa. Uhum. Mas foi muito produtivo, a família ficou muito junto, nós vimos filmes, todos estudamos muito, os meninos faziam aula online, né? Eu tinha cursos para lançar, então eu consegui preparar, então foi muito bom. Mas foram 90 dias em casa. Então, aí eu falei, vamos em Serra Negra, falei com meu marido que tem um apartamento lá, vamos para lá. E nós fomos, e foi tão bom. E lá a gente conseguia dar a nossa caminhada, né, de exercício mesmo, todo dia, e que a gente foi ficando, e ficamos 5 meses lá. Eles fazendo a aula à distância, eu trabalhando à distância, estudando à distância. Aproveitei, reformei o apartamento, que é a coisa que todo mundo está fazendo, né? Você começa a ver os defeitos, olha, precisa arrumar ali, precisa arrumar aqui. Aproveitei, sim. Então foi um momento assim. Então, eu ainda estranho. Eu, aqui em Santos, eu voltei em dezembro. Eu saio para caminhar na praia e vou na Ilha das Palmas. É os 2 lugares que eu vou praticamente, né? E ainda estranho, quando olho e vejo todo mundo demais, quando olho assim um lugar, olho daqui de casa e vejo... assustador, né? É assustador, você pensa, gente, assustador. Não acredito que eu estou vivendo isso, né? E os momentos em que você está assim, você que está nos ouvindo, que está aqui participando, não tenha medo de pedir ajuda, não se envergonhe, né? Procure as pessoas, procure profissionais, né? Procure psicólogos, psiquiatras, a pessoa que possa te atender, coaches, né, que tenham uma competência comprovada e tudo, mas procure também sua família, seus amigos, né? Eu lembro de um dia que eu fui caminhar na praia, recente, e era mais à noite, assim, estava bem vazio, e eu falei, gente, como eu tô com saudade das pessoas, porque eu sou mineira, italiana, adoro uma festa, adoro comemorar. E aí eu peguei e comecei a ligar para as pessoas, minhas amigas de infância, afilhado, parente, aí gravava aqueles áudios enormes, né? E aí foi bom, porque eu passei o dia seguinte e o outro naquele contato com essas pessoas todas, que são as pessoas que são, né, que te conhecem muito, que tem muito, né, podendo trocar. Então, querendo ou não, é tempo que você consegue, né? Você, por não ter o deslocamento, né, para ir trabalhar, que muita gente fala, né? Embora muita gente que está em home office trabalhe mais, acaba se cobrando mais, né? Acaba trabalhando mais tempo e mais profissional. Mas tem gente que está conseguindo equilibrar, então aí vai ter um tempinho a mais para fazer um curso, para ligar para os amigos, para mandar mensagem, para desenvolver as outras partes tão necessárias. E nesse momento, né, Ari, é tão importante ouvir a voz de um amigo, saber dele, falar de você. Nossa, como é bom, né? Sabe, essa tua experiência me vem muito como uma metáfora, sabe? Porque eu trabalho muito com metáforas, né, nos treinamentos e no meu raciocínio sempre. Por exemplo, quando você fala assim, eu estava no apartamento e aí de repente eu olhei, né, determinadas coisas que eu não via e aí então fui lá e fiz uma reforma. É um pouco essa questão da pandemia, a oportunidade que eu falo que a gente teve de fazer essa reforma íntima, interior. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, o que eu fiz na pandemia? Aí tem gente que trabalhou mais do que deveria. Então, assim, a pandemia veio como um sinal para dizer, olha, dá uma paradinha e faz a reforma aí no teu apartamento, né? E teve gente, vamos combinar, que não fez essa reforma, né? A verdade é essa. Você concorda? Tipo assim, Concordo, a pessoa plenamente. Simplesmente passou pela pandemia, acelerou ainda mais e está mais surtado do que estava antes.
né? E Com isso todo é respeito à preocupante. expressão surtado, né? Mas é Sim, muito preocupante. sim, é preocupante, porque é o momento em que você tem, né, tem pessoas que falam comigo que falam, nossa, eu consegui, por exemplo, não conseguia ler um livro, a pessoa falava assim, né? A pessoa não tem o costume, eu leio toda noite antes de dormir, seja uma página, um capítulo, ou meio livro, depende, né? Sim. Mas a pessoa às vezes não tem o costume, então a desculpa era não tenho tempo, né? E aí agora você tem, né? Então teve gente que voltou a ler, que começou a ler, que fez e principalmente independente disso tudo, parou para se ouvir, né? Parou para pensar, para refletir sobre a vida, o propósito de vida dela, se ela já tem isso claro, né? O que ela quer para a vida dela, o que ela quer para, né? A gente veio ao mundo com uma missão, né? O que a gente está fazendo com isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, que eu acho legal é de ver que, por exemplo, quem estava procrastinando antes da pandemia, com a pandemia, não fez absolutamente nada, travou e falou assim, porque eu não fiz por causa da pandemia. Por exemplo, de repente a gente fez uma pós-graduação, fez um curso, fez mestrado, escreveu livro, leu livro. Então, assim, dá para fazer um monte de coisa. E aí a pandemia mostrou um pouco isso. Assim, se você durante a pandemia não fez nada, a verdade é que você já não estava fazendo nada antes da pandemia. Essa é a reflexão que tem que ficar. E você, que já fazia alguma coisa antes da pandemia, você continuou fazendo. Então, por exemplo, esse caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, muitas pessoas começaram a meditar, estão meditando mais, estão orando mais, porque às vezes a gente fala assim, né, poxa, fechou a igreja, eu não posso fazer uma oração, não posso orar. Não, né? Agora que você não está indo para a igreja, você tem muito mais tempo para poder se conectar com o teu eu superior, com o teu Deus, com as tuas crenças, com a tua fé. E aí o que aconteceu? Na pandemia, simplesmente abandonou completamente tudo, né? E aí quando você encontra essa pessoa e fala assim, poxa, mas você não está orando, não está lendo, né? Tem um monte de opções, até inclusive cultos e missas na própria internet. Aí a pessoa assim, mas eu não tenho tempo para nada. E aí a pessoa está em casa e não está fazendo nada. Sim, ou seja, a pandemia, eu falei desde o início lá, em março, abril, eu já estava falando isso. A pandemia está servindo como catalisador de personalidades. Então, quem é procrastinador virou um grande procrastinador. Quem é realizador virou um grande realizador. Então, você, por exemplo, poxa, o que você fez na pandemia? Lançou curso, lançou treinamento, leu tudo que você tinha que ler, entrou em pós-graduação, ou seja, desenvolveu um monte de coisas. Tem gente que teve a mesma oportunidade que você e durante a pandemia fez o quê? Nada. Percebe? Ou até ficou pior. Né? Parou algumas poucas coisas que estava fazendo. Exatamente. Parou a parte, por exemplo, de atividade física e aí acabou que engordou, começou com mais dores, né? E a questão de se perder nas redes sociais, né? A internet, ela é ótima, mas depende do uso que você dá, né? Então, tem gente, por isso a gente começou o papo falando na questão dos conflitos, teve gente que veio para o celular, para o conflito, e fica ali, perde horas em rede social, ou em TV, vendo coisas, porque é lógico que na TV, imagina, a nossa Cecília tem programas maravilhosos, né, Ari? Em todos os canais tem o que há de bom, tem filmes maravilhosos, agora... você às vezes fica vendo qualquer coisa. É o excesso, né? Você cai lá no sofá e fica procrastinando. É quase um uso de droga, né? É como se fosse uma grande droga, um entorpecente que anestesia a pessoa. Então a pessoa está naquela situação que ela está presa nela mesma, é como se a mente dela estivesse presa naquele corpo, né? Como se ela estivesse em coma. E aí, para ela não perceber essa solidão, ela projeta para fora e fica na televisão, fica nas redes sociais, clicando, fazendo pequenos comentários, está vivendo uma vida superficial e artificial para ter essa volatilidade de não ter que se preocupar com grandes problemas ou com a sua própria existência. Perfeito, exatamente isso. Ela liga aquela TV lá, ela precisa daquele barulho, daquela coisa para... E não tem a capacidade de fazer o mergulho interno. Vegetar, né? Até a gente fala, está vegetando na frente das mídias em geral. É como a gente pensava, eu antigamente eu usava esse termo, até quando eu dava treinamento e tudo, porque a gente já falou, eu transformei os meus treinamentos em online, né? E eu falava dessa questão da pessoa que apenas sobrevive, né? Tem gente que às vezes você encontrou ela 20 anos atrás,
Aí você encontra com ela agora, a pessoa está igual, né? A pessoa não cresceu em nada, não pensou. Essa pessoa ela pode estar no meio do mato, um lugarzinho, não tem problema. O crescimento ele vem de dentro, ele é de você, né? E não importa que você tenha feito alguma coisa, mas que você trabalhou em você. Mas a pessoa está igual, ela está pensando igual, ela está ficando mais ainda retrógrado, mais fechado ali na coisa, reativo, né? E isso é muito triste, né? Porque o que nós temos que fazer é nos desenvolver cada vez mais, né? E nós que conhecemos tanto de desenvolvimento humano, sabemos que está aí, né? Exatamente para isso, para que a gente tire todas as respostas. Eu gosto de pensar, e às vezes digo, isso estão dentro de vocês, as respostas do Ari estão dentro dela. Não adianta eu dizer para o Ari o que ele vai fazer, nem dizer para outra pessoa, e nem ouvir. Eu preciso, sim, tirar de dentro de mim as respostas que estão aí dentro do nosso inconsciente, que é imenso, 95%. Tirar do nosso inconsciente para poder ser quem nós nascemos para sermos nós mesmos, com autenticidade, né, com profundidade, totalmente, né, imersos naquilo. A gente veio para isso, para ser o melhor do que o Ari é, né? E a cada dia que passa, a cada projeto, a cada trabalho, o Ari vai se tornando melhor, mas porque ele está envolvido em todas as partes, como ele passou. Então, é importante que você acorde para isso, né? É importante que você reflita sobre isso. Quem você Eu gosto quer muito ser, do termo, você também curte psicologia positiva, né, do Seligman, né, que ele fala do termo florescer, né? Quer dizer, a gente tem que florescer, e o florescer no nosso cotidiano não é simplesmente ter uma vida mais sofisticada, ou conquistar mais coisas, ou inquissar ter o bem-estar, felicidade ou sucesso. Na verdade, é a gente entender quem a gente é, né? Se entender, se compreender, e aí isso é o autodesenvolvimento, a autoconsciência. Quando a gente tem consciência exatamente de quem a gente é e não está só vegetando, a gente acaba assumindo um propósito, e aí a vida se torna não só feliz, né? Porque às vezes a gente fala, eu conheço pessoas felizes, né? Mas quando você conhece uma pessoa que tem um propósito, você vai perceber que até o brilho nos olhos dessa pessoa é diferente, né? É muito diferente. Porque ela se encontrou e ela consegue chegar a uma plenitude maior, né? Eu quero aproveitar isso que você falou do florescer. Olha só, Mark Seligman veio com o PERMA, a gente já falou tanto de relacionamento hoje, né? E o PERMA são as 5 letrinhas, né? Que formam o que é positivo, o que é engajamento, e o relacionamento, ele considera, se eu não puder fazer, o relacionamento é mais importante. E a gente tem falado disso. E aí vem o Mihai Csikszentmihalyi, e ele traz o conceito do flow, né, que é o fluxo. Então, quem não, vou falar de uma forma bem simples, que às vezes quem está nos ouvindo não conhece, né? O fluxo, pensa numa coisa que você faz, que você perde a noção do tempo. Você se concentra naquilo, a sua produtividade é grande, você vai naquilo, então, mas você perde a noção. Um artista pintando um quadro, um músico tocando, uma dona de casa lavando. Olha, eu já perdi a noção na hora. Maravilhoso falar com você. As pessoas estão assistindo a gente aqui digitando, aí você vê as mensagens estão vindo, as pessoas falando assim, pô, não precisa nem da gente, só os dois já são suficientes para fazer a live, não precisa de mais ninguém, né? E é justamente o flow, né? Porque quando a gente entra em flow, eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa também, voltando ao Leves, que é essa coisa de quando você está em elevação, você faz as coisas flutuando. Eu, por exemplo, não acordo de manhã e falo, poxa, eu vou trabalhar, ou quando eu estou no trabalho, poxa, eu vou para casa ver minha esposa, minha filha, ver minha família. Na verdade, quando a gente está em flow, tudo isso faz parte de um todo. Então, assim, não existe mais diferença entre trabalho, família, vida pessoal, ou dinheiro, saúde física, mental, porque, de certa forma, você se completa, né? E você atinge esse estado de como se estivesse levitando o tempo inteiro. E aí a felicidade, ela acaba nem sendo mais um objetivo, porque ela já está na base. É como se você sentasse aqui na felicidade e aí estivesse no flow. Né? É esse conceito de autorrealização, né? Exatamente, porque é tudo muito integrado, né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, o que te traz isso? Igual o Ari, ele já tem isso num contexto integral mesmo, né? E para você, procura descobrir as coisas que tiram você do ar, que você gosta muito de fazer, mesmo nesse momento, se você está em isolamento, né? Olha, eu fico em flow quando eu lavo louça, tem gente que adora. Quando eu vou escrever, quando eu vou falar, quando eu vou...
o que for. Então, tente perceber coisas que te deixam nesse estado, desse fluxo. Você fala, nossa, nem vi a hora passar, né? Então, mergulhe, repita mais essas coisas, porque isso é que vai te trazer. São coisas que têm a ver com o seu eu interior, têm a ver com as suas, né? E aí vai fazendo escolhas para propiciar. Quanto mais flow você tiver, com certeza mais você vai florescer, né? E isso aí é muito bacana, muito, né? E cá entre nós é muito bom conhecer pessoas nesse estágio, né? Porque Sim. também você começa a entrar num estágio de flow e aí isso acaba se tornando o seu cotidiano. E aí você vai encontrando outras pessoas assim também. E aí você não encontra mais gente chata que vive reclamando da vida. Isso é muito Exatamente. bom. Porque aí você vai cada vez fluindo mais. E é aquela coisa do Steve Covey mesmo, né? Da lei da abundância, né? Então, assim, você cada vez mais vai tendo relações cada vez melhores. E aí você vai crescendo, você vai evoluindo. E aí essa evolução, ela se torna contínua, né? Num livro que você lê, num curso que você faz, numa live, numa experiência qualquer, até num seriado mesmo, num desenho bobo. Qualquer coisa vai te trazendo essa satisfação interior. Exatamente isso, exatamente. E aí você tem as pessoas, você está falando umas coisas, eu estou lembrando. Eu gosto daquele exemplo da árvore, né, na psicologia positiva, que você pode murchar ou você pode florescer, né? E você vê isso na vida, né, Ari? Você, por exemplo, eu moro num prédio com muitos apartamentos, 200 apartamentos. Então, eu passo por aquele velhinho, toda vez que eu passo perto dele, ele está ali cabisbaixo, mas assim, e reclamando. E sempre tem uma reclamação disso, daquilo, daquilo. O que acontece? Essas pessoas, ninguém quer estar perto, como você disse, né? Às vezes vai alguém, um parente, visitar uma coisa meio que por obrigação, por uma, né, piedade, assim, compaixão, alguma coisa. Mas, ao contrário, você tem aquela outra. Eu me lembro, um curso que eu fiz na Pinacoteca, entrou uma senhora, ela entrou assim pelo salão e tinha um grupo se reunido, ela entrou no meio do grupo falando, e muito alegre, falando um negócio. Ela falou, gente, desculpa eu ter entrado assim, mas eu já passei dos 90. E eu olhei para ela, eu não dava nem 70 para ela, nem 70. E eu fiquei olhando, falei, gente, mais de 90 anos, é uma mulher que floresceu, né? Ela sabe, e é o que você falou, a vida pessoal, econômica, tudo acaba dando certo, porque é um todo, né, integral. Então, que hora que você vai procurar florescer? Não é na véspera dos 90 que não vai dar tempo, né? Então, é agora, não deixa a sua vida murchar, vai florescer, vai buscar, né? Uma oportunidade que a gente tem agora é o Eleve-se, é um momento de você sair para ter esse aconchego, esse conforto, né? Leve e profundo, e N coisas que você pode fazer dentro da sua casa, com o melhor uso da internet, das redes sociais, né? Busque o florescimento, busque, está tudo aí, as ferramentas estão aí, eu estou à disposição com o coach, seja o Executive Coach, seja o Life Coach, né, para ver. Eu tenho um curso, sabe, Ari, não sei se eu te falei, eu tenho um curso no Hotmart que é Impulsione Sua Vida, que eu mesclei o coach com a psicologia positiva. Então, você falou. Eu falei? Ah, então. Sensacional, tá sensacional. Porque quando você falou você sabe que eu sou fã da psicologia positiva. Aí quando você falou, eu já falei, uau, né? Perfeito. Porque assim, esse curso. Essa junção é perfeita. Eu fiz ele por alguns anos, uns 2 anos. Era só a parte do coach que levava a refletir, papapá, né? Ele tinha mais. O nome era bem parecido. Aí depois eu falei, está faltando alguma coisa, esse curso não está de. Aí eu falei, gente, a psicologia positiva, eu tenho que primeiro trabalhar essa questão pessoal, tá com isso tudo bem estruturado, para depois ir para a meta, alguma coisa que ela queira fazer naquele ano para impulsionar a vida e tal. E aí, quando eu fiz essa junção, deu super certo, eu experimentei no presencial e depois passei para o online. É muito bacana, é muito, muito bom mesmo. Nossa, eu não pararia de falar com... Tem que parar, tem que... A gente tem um problema aqui na rede social que vai estourar o tempo, né? Porque se você ultrapassa, aí cai aqui a rede, ainda né? bem que eu vou julgar né? A gente está no canal do YouTube, depois vou deixar gravado lá, aí não tem esse limite tão tá, né? Perfeito. Mas foi um prazer enorme, Ari. Vamos ter que desligar, né? A gente faz outra, vamos combinar isso?
Vamos combinar que para frente a gente faz uma outra. Estou sempre à disposição. E as pessoas também, deixar aqui o merchandising, as pessoas que quiserem assistir o nosso bate-papo também na televisão, está lá no pessoasdevalor.com.br. Tem 2 programas já que você participou, né? E a gente tem discussões recente, né? Um muito recente, né? E o outro há 1 ano atrás. E assim, e não só assistir o meu programa. Você pode pegar qualquer dos programas de Pessoas de Valor. Da série, né? Qualquer da série, todos estão lá e são maravilhosos, né? Você entra. A gente tem mais de 100 programas hoje, né? Já editados lá no Pessoas de Valor. Né, inclusive está aqui no YouTube também, né, tem no canal do Santa Portal, todos os programas estão lá, e a gente já teve a oportunidade de entrevistar assim, grandes nomes, né, da psicologia, do comportamento humano mundiais, né, então, desde do cara top em MDR, o cara top em constelação, o cara top em todas as áreas, né, do mundo, né, mais israelense, um polonês, tal, gente do mundo inteiro, do planeta todo já participou, e aí eu fico muito orgulhoso por isso, né, porque a gente acabou, de certa forma, também criando essa autoridade, né, mostrando que a gente pode, né, ter contato com essas pessoas e, de certa forma, também ver que essas pessoas nos reconhecem, né, como também grandes profissionais, o que é bem bacana. Então, como eu falo, né, tem os nossos programas lá que eu e você fizemos, né, em momentos diferentes, mas também tem esse acervo aí que basicamente é um acervo de psicologia, um acervo de comportamento da mente humana. Tem programa melhor para a pandemia, não é isso? E quanto você ouvindo as pessoas, vendo o exemplo delas, né, discutindo aquilo tudo, o quanto você pode crescer e evoluir, né? Exato. Então, se você quiser fechar, quiser alguma palavrinha te agradeço, eu agradeço, né, pelo convite, claro, é sempre um prazer conversar com você, você é incrível, né, eu deixo aqui, então, a dica também, da mesma forma que falei, Pessoas de Valor, também dos cursos da Renise, assim, a Renise às vezes não fala muito dela, né, que eu sei como eu também sou um pouco assim, mas também procurar lá, porque se existe uma coisa que aí eu acho que, nesse sentido, você aproveitou muito bem na pandemia, que foi pegar o que você tinha de melhor, né, já atuando de forma online já há um bom tempo, não foi a pandemia que te jogou para online, mas você aproveitou, então, essa característica, esse ponto forte, e construiu grandes treinamentos, a estrutura dos seus treinamentos, dos cursos que você está oferecendo online, são incríveis. Eu cheguei até a te comentar uma época, eu falei assim, olha, eu dou treinamentos, e eu não tenho essa capacidade de fazer o que você tem, né, de fazer no online, embora faça lives, eu estou o tempo inteiro no online, né, e apresento programa de televisão, mas, assim, eu realmente não tenho essa coisa de falar assim, eu vou dar uma entrega que realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas. E você, né, Renise, faz isso. Então, seguramente, se tiver uma pessoa assim que fala, eu quero fazer alguma coisa online nesse momento, que a gente ainda está aí num momento de pandemia, e vão continuar depois da pandemia, né, porque acho que a vacina ainda vai demorar, né? Não, e mesmo depois de vacina, tal, eu acho que as pessoas agora aprenderam também que online não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, você não precisa ir num auditório assistir a nossa palestra, o nosso bate-papo. Pode assistir aqui no YouTube, normal, né? No Instagram, nas redes sociais. Então, acho que nesse sentido você saiu na frente, porque certamente depois da pandemia, quando voltar aí para a rotina das pessoas do presencial, certamente o online ainda vai ter um grande espaço e você vai ter essa, digamos assim, essa brecha, né, essa oportunidade que você aproveitou muito bem e que você faz tão bem, tá bom? Então, fica aí minha indicação. Eu vi uma entrevista da Maria Luísa Trajano, que ela falou que a gente ganhou, assim, vamos dizer, o que hoje está no online, no mínimo a gente levaria 5 anos, né? 5 anos, acelerou esse processo e colocou aí no ar. Eu dei uma sorte danada, porque, assim, o treinamento presencial ele é bem cansativo, eu fazia todo o esquema, né, para montar e tal, eu repetia ele muitas vezes. Então, eu fui para o workshop online e eu fiz 3 cursos para montar o treinamento diferentes, né? O segredo dos palcos, o business, e fui aprendendo como montar antes da pandemia. Então, quando foi janeiro, eu gravei o primeiro, fevereiro eu gravei 2, março eu gravei 1, quando eu tinha acabado de gravar o 4, né, veio a pandemia. E aí eu tinha que exatamente trabalhar esse material. Lançou no momento certo. Deu tudo certo. E eu vinha 1 ano e pouco me preparando e fazendo curso para fazer, aconteceu, né? Perfeito, mas foi muito bom falar disso. Sucesso cada vez maior, tá bom? Para você também, Ari, essa pessoa maravilhosa que irradia essa paz, né? Com quem esteja, onde esteja, né? Procure o Ari
em todas as redes sociais, Ari Brito, né? Programa Pessoas de Valor, e o Eleve-se, né? Que é um momento ideal para você se elevar e trazer o melhor de si. Então, até a próxima. Obrigada aí pela obrigado, presença. gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Até.